Bom, estudos para concursos de auditoria, para tribunal de contas do município de São Paulo. Agora o ponto é auditoria governamental. O que é essa coisa chamada de auditoria governamental? Vou fazer aqui, aparece uma garota no conteúdo de auditoria governamental, tem uma garota chamada William. Espera, William é nome de cara. Eu achei que era uma garota. William Nati. Que ele conceitua, fala em umas conceituações. Depois ele fala de órgãos sofrem auditorias de caráter externo. Não sei porque ele tá falando disso, não. Depois ele fala da Lei 4.320, que aparece várias vezes nos estudos de auditoria, artigo 70. Eu não entendo se essa lei fala de auditoria interna ou fala de auditoria externa, né? Confuso. Depois ele fala de conceituação. E só não tem muita, na verdade, não tem muita coisa sobre conteúdo de auditoria governamental. A menos que eu pule para o segundo tópico que eu ia fazer outro vídeo, que é os tipos de auditoria da área governamental e sua importância. Tipos. Vamos ver os tipos. Acho que é importante. Vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Vou juntar esses vídeos. Segundo, daí ele fala, aparece um outro cara que dá opinião aí. Chamado Eliezer Fonte Magalhães. Sei lá, que é esse cara aí, meu? Ele fala de, tipo, auditoria de gestão. Eba. Depois ele fala auditoria de programas. Eba. Sei não o que é programas. Auditoria operacional. Esse aqui já apareceu várias vezes. É o que mais cai. Depois você fala da auditoria contábil, também é o que mais cai. Depois você fala da auditoria de sistema, esse aqui às vezes aparece. E o auditoria especial, nunca ouvi falar. Quantos tipos, né? Depois fala, tem um parágrafo que fala, são diversos os tipos, incrível. Depois tem um parágrafo que fala, sua importância. E depois tem um parágrafo que fala, as auditorias governamentais como verificação de conformidade. Verificação de conformidade de atos administrativos. Depois ele fala da Carta Magna, que é a CF. E depois aparece um cara chamado Hélio Salmileski. O Hélio de de Mileco. De ate até punitiva. Não entendi. Daí, o Atmilico fala uma frase aqui que não faz sentido. Depois fala, vivemos um país. Ou seja, tem um comentário sobre o Brasil. Da Constituição. Não visar coisas de equilíbrio financeiro, desigualdades sociais. Né? Quer dizer, ela tem essas coisas, mas eles não são efetivamente feitas, né? Não tem, quer dizer, não tem as coisas para controlar, para elas serem efetivamente executadas sempre, né? Na Constituição. Bom, depois ele fala de implementação, não são implementados, Depois ele fala falta de uso eficaz, de o quê? Meia gerência, por isso que serve contabilidade, né? Auditorias. E no último parágrafo diz, contexto, clara importância dos sistemas de controle com a missão de conter abusos. A importância dos sistemas de controle é impedir os abusos, que não roubem os nossos dinheiros e ferrem com a gente. E não façam besteira com o nosso dinheiro, meus seus loucões. Entendeu? Controle externo pode ser feito pelo próprio órgão independente de controle externo ou pode ser feito por uma pessoa terceira, que é o próprio povo. Porque nas próprias regras particulares de auditoria e controle externo, qualquer um é legítimo para fazer perante as coisas, falar que os caras faziam o controle de trecos, né? Agora vamos explicar finalmente, depois de 3 minutos de comentários, do conteúdozinho, vamos falar. Auditoria governamental, o que é isso? Não sei, vamos descobrir agora. É uma atividade de fiscalização orçamentária e financeira patrimonial. Espera. Eu acho que quando fala de auditoria, tipo, nos estudos aqui de auditoria, toda hora aparece orçamentária, fiscalização financeira e fiscalização patrimonial. São basicamente todos o único trabalho que faz, né, quer dizer, que o conteúdo fala que a auditoria interna faz. Fiscalização é ver os caras fazendo. A financeira é só registrar todos os dinheiros que estão os movimentos dos dinheiros, e o patrimonial é verificar o que é considerado patrimônio público, sabe? Tipo, tá tudo anotado no sistema de cadeiras, computadores e coisas que eles têm. Também aluguéis e outras coisas. Entendeu? Bom, vamos ver. A auditoria governamental parece que é a junção de toda a atividade de fiscalização, orçamentária, financeira, que refere-se a uma etapa de controle interno do que se trata o artigo 77, o campo da 4320.
14.320. O campo de atuação de pessoas jurídicas de direito público, isto é, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, e suas autarquias, como também algumas de suas entidades vinculadas, como as fundações e as empresas públicas. Esses órgãos sofrem auditoria de caráter externo, olha, tá falando, e interno também. De acordo com a Constituição, o controle externo e auditorias externas será de incumbência do Poder Legislativo através do Tribunal de Contas, está no artigo 75 da Constituição, tá? De contas cujos serviços de auditoria serão realizados quando solicitados ou atendendo programação própria de inspeção. Auditoria! Inspeção ou auditorias. Conforme ensina quem será que é esse cara? A auditoria interna é a verificação de fatos contábeis pelos processos técnicos de auditoria realizados pelo funcionário do próprio Hacienda. Não sei o que é Hacienda não, meu amigo. Não dá pra explicar o que essas palavras estranhas que você fala? Próximo, tem o comentário lá daquele cara chamado William Tite. William Tite disse: conceitua a auditoria interna como uma atividade de um franco desenvolvimento e de grande importância para a administração de uma companhia. Tanto isso é verdade que a existência de uma auditoria interna eficiente e atuante é considerada como um ponto forte para o efeito de controle interno. Esses conceitos permitem afirmar que é realizado objetivando atender aos interesses da administração por funcionários ou servidores lotados na mesma instituição. Daí, basicamente, era esse conteúdo que tinha da auditoria governamental, né? Só basicamente falando que auditoria governamental é um treco externo, que é todas as fiscalizações ao mesmo tempo, de todo mundo. Pode ser interno junto com trabalhos internos e externos. Ou seja, a governabilidade dos órgãos, tá sacando? Governabilidade dos órgãos, se eles funcionam eficientemente, tá? Depois, vamos falar dos tipos para terminar esse conteúdo. Tipos de auditoria na área governamental. E sua importância tá nos últimos parágrafos, né? Falou da importância de sistemas e conter abusos. Vamos lá. Segundo um cara chamado Mesa Fonte Magalhães, as fontes de Magalhães estão classificadas nos seguintes tipos: gestão, programas, operacional, contábil, sistema especial. Gestão, programas, operacional, contábil, sistema e especial. Dá para até fazer um mnemônico disso aqui, né? Eu tenho uma operação de gestão que cria programas especiais num sistema contábil. Não, eu acho melhor fazer um sistema especial. Um sistema contábil especial. Isso, sistema contábil especial. Eu tenho um programa que faz operações de gestões em um sistema contábil especial. Faz sentido, bonitinho, né? Agora, auditoria e gestão. Gestão, objetivo é emitir opinião. Opinião é gestão. Vista, certificar a regularidade das contas, verificar a execução dos contratos e convênios de acordo com os ajustes e probidade, deixa eu escrever, probidade, na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda da administração dos valores e de outros bens da União ou a ela confiados. A auditoria de programas é objetivo acompanhar, examinar e avaliar a execução de programas e projetos governamentais específicos. Se foram feitos os programas, se foram feitos, né? Bem como a aplicação de recursos descentralizados. A auditoria operacional atua nas áreas interrelacionadas no órgão ou entidade, avaliando a eficácia de seus resultados em relação a recursos materiais humanos e tecnológicos disponíveis, como a economia e eficiência dos controles internos existentes para a gestão dos recursos públicos. A auditoria contábil objetiva vai obter elementos comprobatórios suficientes que permitem opinar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se deles decorrentes expressam como propriedade a situação econômico-financeira do patrimônio e os resultados das demais situações nelas demonstradas. A auditoria de sistema objetiva assegurar a adequação privada da privacidade dos dados e informações oriundos dos sistemas eletrônicos de dados, objetivando as diretrizes estabelecidas e a legislação específica. E, por fim, a auditoria especial, que objetiva o exame de fatos, sistemas e considerados relevantes da natureza incomum ou extraordinária. Então, basicamente, o especial é coisa incomum ou extraordinária. Deixa eu anotar isso aqui, porque o especial é uma coisa que eu nunca falo, né? Incomum ou extraordinária. Tá. A sistema é legislação específica, a contábil é opinação, a operacional é resultados de relação de recursos, os programas são execução de programas ou projetos governamentais. Tá? Voltando,
Eu não terminei de ler o teco do especial. O especial, relevante, incomum e extraordinário, sendo realizadas para atender determinação do próximo presidente da República ou de ministro do Estado ou por solicitação de outras autoridades. São diversos os tipos existentes de auditoria, cada um preocupado com determinado tipo de informação, mas sempre com um cunho em comum, que é a perfectibilização dos seus atos administrativos. Daí se extrai uma importância. Essa primeira importância, então, primeira importância. Pois, independe do tipo, o elemento fático permanece. Assim, fica evidente que o foco do controle, no caso dos atos administrador público, portanto, esse controle é um corolário do Estado de Direito vinculando o gestor aos atos devidamente autorizados em lei, o princípio da legalidade administrativa. As auditorias governamentais, como verificação de conformidade dos atos administrativos, sendo discricionários ou não, ocorrem mediante adequação aos ditames impostos pela Carta Magna, com o intuito de obstruir os abusos do poder que vão contra os interesses coletivos, no dizer de um cara chamado Célio Salniski, que diz: orientará corretiva é até punitiva. Orientadora, corretiva e até punitiva. De novo, não entendi nada. Acho que ele está falando de auditorias governamentais, hein? Ou seja, esse cara está dizendo que as auditorias governamentais são orientadoras. Deixa eu escrever aqui. São. Que difícil, meu. Não tem. Tipo, no local que está aqui, na apostila, não dá para entender que esse cara está falando de auditoria governamental, mesmo que tenha um contexto. Fica meio estranho. Bom, são auditorias para o cara chamado Hélio, das auditorias governamentais são orientadoras, corretivas e até punitivas. Vivemos em um daí parágrafos finais, até coisa lá de importância, né? Vivemos em um país que experimenta uma democracia ainda jovem, apesar de nossa Constituição não visar tão somente o equilíbrio de desigualdades sociais, ela dispõe de princípios fundamentais na tentativa ainda frustrada de, assim, fazê-lo. Nesse sentido, a Constituição Federal está em vigor desde 88, dispositivos ainda não implementados nela, ou que ainda engatinham quando o controle, como tipo o controle interno. E também o treco de auditoria, ainda que são recentes, de uma ação ou organização mais efetiva em prol de um bem comum entendida aqui como função fundamental, pela falta do uso eficaz ou pela má gerência, eficiência e quiçá, ou não planejamento da aplicação dos recursos públicos ou o Estado tem a necessidade de órgão que efetiva esse equilíbrio através da intervenção, a priori como controle interno e a posteriori como auditoria nos mais diversos setores em que pese a administração social. Nesse contexto, fica clara a importância do sistema de controle com a missão de conter os abusos e orientar a gestão pública, denotando transparência e principalmente o respeito com o povo, pois precisamos de controles para melhor gastar os recursos públicos. A consequência disso será uma melhora nas diferenças sociais. As diferenças sociais ainda existentes. Luiz Silveira Macho. Essa última frase é bonitinha, né? Vamos melhorar